A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Compartilhando com vocês a palavra em Gênesis capítulo 13, verso 10 ao 13, diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Amém. Irmãos, a história de Ló é bem conhecida nossa e nós vemos aqui, penso eu, o cume ou o ápice da vida dele, que foi essa tomada de decisão. Ló veio da Babilônia junto com seu tio Abraão, quando Deus chamou Abraão de lá. E ele foi extremamente abençoado por Deus, enriqueceu, tinha muitos bens. E a história nos conta que o lugar que eles estavam não comportava mais os rebanhos de Abraão e dele. Então Abraão faz uma proposta a Ló e diz: olha, escolhe onde você quiser ficar e eu vou para o lado oposto, para que a gente continue vivendo pacificamente, visto que a terra não comporta tudo que nós temos. E aí chega a esse ponto onde nós lemos, onde Ló olha e ele vê uma região extremamente verde, extremamente fértil e decide viver ali. Decide ir para as planícies do Vale do Jordão, onde ficava Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. A questão aqui é que há um homem tomando uma decisão e nós não vemos em nenhum momento este homem, no caso Ló, orando ou consultando ao Senhor a respeito se deveria ir ou deveria ficar, se deveria ir para esse vale ou ir para outro lugar. Não, Ló não faz isso. Ele simplesmente olha com seus olhos físicos, ele usa a razão, e se olharmos com os olhos da razão aqui, era sim o melhor lugar que ele poderia ir. Mas nós sabemos que não devemos olhar apenas com os olhos racionais, com os olhos físicos. Como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E Ló olhou apenas o que os seus olhos físicos enxergavam e decidiu ir viver nesse lugar. O fato é que lá ele foi escravizado e no capítulo 14, que é o próximo, nós vemos que Abraão vai e o resgata, o socorre, e ele tem todas as suas coisas de volta. Só que depois Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, e Ló estava ali. Mais uma vez Abraão intercede a Deus pelo seu sobrinho, e Deus o livra, mas como nós vemos no final da história, ele acaba se salvando apenas ele e suas filhas. Sua esposa morre nesse incidente. O fato é que ele perdeu seus bens, perdeu sua esposa e só restou ele e suas filhas. E tudo começou, ao meu ver, nessa tomada de decisão dele. Ele olhou e decidiu, olhou e escolheu. Isso, ao meu ver, é uma dádiva que Deus nos dá, que é essa opção de decidir, escolher. Não podemos fugir das decisões, isso é algo que nós devemos encarar na vida, mas essas decisões, olhando para essa história de Ló, não devem ser feitas apenas com os nossos olhos físicos, com a nossa razão, com o nosso intelecto. Nós temos que consultar a Deus, temos que ler a palavra para adquirirmos sabedoria, orarmos ao Senhor e com paz no coração, então decidir. E aí essa decisão vai ser pautada naquilo que Deus nos direcionar. Então, irmãos, aprendamos com essa história e
E saibamos que, como diz o ditado, né, nem tudo que reluz é ouro. Que nossas decisões sejam pautadas na palavra de Deus, no direcionamento do Espírito Santo. Amém? Porque nós não vemos isso em Ló. E apesar de depois Pedro, em sua carta, dar um bom testemunho e chamando ele de justo, e que todos os dias ele afligia a sua alma por conta das injustiças que havia ali em Sodoma e Gomorra e naquela região, o fato é que a decisão não foi boa e ele acabou perdendo tudo que ele tinha até então. Amém? Então pensemos nisso e que nossas decisões da nossa semana, do nosso dia, da nossa vida, sejam, antes de decidirmos, colocadas diante do Senhor e Ele certamente nos direcionar e nos dará sabedoria. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana e um abraço.